Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou de volta para gravar aqui. Eu fiquei alguns dias fora, gravei aí de forma improvisada, quem acompanha os últimos vídeos percebeu, mas agora estamos aqui para falar de alguns detalhes, de alguns acontecimentos ali da convenção que, digamos assim, aprovou Ciro Gomes ou ratificou, confirmou o Ciro Gomes agora oficialmente candidato à presidência da República pelo PDT. Mas antes de trazer detalhes aqui, o Ciro falou sobre vice, eu vou mostrar para vocês e trazer aqui algumas informações, mas antes de tudo isso eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, então no dia 20 de julho tivemos a convenção do PDT que aprovou por unanimidade o nome de Ciro Gomes como candidato do partido à presidência da República. E o PDT foi o primeiro partido a fazer isso e no primeiro dia permitido por lei. As convenções acontecem do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Isso aqui é importantíssimo. Porque quem acompanha o Ciro mais de perto, as movimentações do partido, como eu tenho trazido para vocês, nunca duvidou de que o Ciro seria candidato. Então eu sempre disse aqui que não tinha chance de não ser. O Lupe falou disso várias e várias vezes, mas quem não se lembra das inúmeras especulações da imprensa, de gente dentro do PT, às vezes até dentro do partido, tentando levantar a dúvida de que será que o Ciro vai mesmo ser candidato? Tinha muita gente que duvidava de que o Ciro, por exemplo, teria o apoio do Lupe, e eu sempre disse aqui, o Lupe tem garantido que o Ciro vai ser candidato. Enfim, então essa confirmação no primeiro dia em que isso é possível é muito importante, para que as pessoas, quem não acompanha a política no dia a dia como a gente que está aqui, saibam que o Ciro é mesmo candidato e elimine quaisquer dúvidas quanto a isso. E o Ciro ocupou, e a mídia, eu vou falar disso aqui com um pouco mais de calma, mas enfim, isso é importantíssimo para que as pessoas tenham essa informação. E na busca no Google ali, a gente observou que o Ciro disparou durante a tarde e noite do dia 20. Por quê? Aí volta naquele ponto, por conta do espaço que ele ocupou na mídia. E aqui vale destacar muito o Jornal Nacional, que fez uma matéria muito boa, com 4 minutos de duração, e ter esse tempo no Jornal Nacional é muito importante. E claro que não é nenhum privilégio que o Ciro teve. Acredito que todos os outros candidatos terão o mesmo tempo. Bom, pelo menos eu espero que tenham. Não sei se eles vão usar algum critério baseado nas pesquisas mais recentes, como eles tiveram, por exemplo, para entrevistar lá no podcast do G1, em que eles entrevistaram os 5 primeiros colocados no último Datafolha, por isso convidaram apenas Lula e Bolsonaro, que não participaram, como não tem participado de vários debates, entrevistas sabatinas, convidaram Ciro, o Janones e Simone Tebet. Os outros não foram convidados. Não sei como que o JN vai se comportar em relação à convenção, mas acredito que pelo menos os principais terão o mesmo espaço ali que o Ciro Gomes teve, insisto, de em torno de 4 minutos. Isso aqui é importantíssimo, não só para o Ciro, mas também para os outros, que muita gente acompanha o Jornal Nacional e a partir disso passa a pesquisar, como aconteceu ontem com o nome de Ciro disparando na busca lá no Google. No Twitter, por exemplo, a hashtag Ciro Presidente ficou em destaque ao longo ali de boa parte do dia e por várias horas ela ficou em primeiro lugar, ocupando ali o destaque, o que também é importante. Eu até fiz um vídeo aqui ontem chamando a atenção de que não se pode ficar totalmente preso a Twitter. É importantíssimo ocupar todas as redes, em especial o Facebook, mas é claro, quando você ocupa uma posição de destaque no Twitter, eu ressaltei que não é porque a gente tem que abandonar o Twitter e ficar só no Facebook, é tentar equilibrar. Mas o Twitter ele acaba sendo algo importante para se analisar, para jornalistas, para outros políticos. E quando está em primeiro lugar, você consegue chamar a atenção das pessoas que eventualmente não estão também tão atentas assim a Ciro Gomes. Isso, e vários sites também deram uma ampla divulgação para tudo o que aconteceu ontem. Uma convenção que foi muito boa, vários candidatos do partido estavam lá, vários candidatos também ao governo de vários estados ou pré-candidatos. Candidato a deputado estadual, federal, senador. Eu mesmo não pude participar, como disse, eu estava em São Paulo resolvendo algumas questões por lá. E aí voltei na estrada assistindo ao vivo, mas fiquei antenado acompanhando
tudo o que estava acontecendo, e vários falaram e reafirmaram o seu compromisso, o seu apoio ao nome de Ciro Gomes e ao projeto que ele e o partido estão defendendo e defenderão ao longo dessa campanha. O Ciro teve um discurso histórico de pouco mais aí de 1 hora, com a Gisele, sua esposa, sempre ao seu lado. Ele, claro, começou agradecendo várias pessoas, inicialmente o Lupe, depois a Leila e vários outros candidatos ao governo que lá estavam, passou pela família, analisou o momento em que vivemos no Brasil. E diante dessa análise, não dá para não falar de Bolsonaro e não dá para não falar do Lula. Tem gente que fala assim, mas o Ciro, como é que ele critica o Lula? Olha, mas o Lula foi presidente durante 8 anos, elegeu a sucessora. Então, para a gente pensar em algo para o futuro, você tem que olhar para o presente, entender os problemas que nós vivemos, olhar para o passado e ver qual foi a contribuição desse passado para gerar o presente que nós estamos aqui agora, que é um presente cá entre nós muito, mas muito ruim. E o Ciro fez isso, fez críticas ali ao Lula, ao Bolsonaro e, o principal, falou muito de suas propostas. Ele apontou ali a origem dos recursos que ele, Ciro, tem defendido não só ontem, mas no seu livro, também ao longo de sua vida. Quem olhar o Ciro participando de Roda Viva, um espaço ali em que você tem a oportunidade de falar mais de ideias ao longo das últimas décadas, percebe uma coerência no Ciro. Ele reforçou isso lá ontem. A origem dos recursos, como eu vinha falando, para fazer o que tem que ser feito, para que o Estado cumpra o seu papel e ofereça para a sociedade serviços públicos na qualidade, na quantidade que o povo precisa. Ciro falou de várias propostas para corrigir as gravíssimas injustiças que nós temos. Ele deu amplo destaque para o que ele chama de revolução educacional, que ele fará caso seja eleito presidente da República. E aqui eu destaco algo importante. No livro do Ciro, Projeto Nacional Dever da Esperança, lá ele trata de algumas reformas, como, por exemplo, reforma política, reforma tributária, mas quando vai falar de educação, o Ciro chama de revolução educacional. E ele usou essa expressão revolução também lá nesse discurso, que na minha opinião é um discurso histórico. E no final, o Ciro deixou uma pulga atrás da orelha, uma dúvida em relação a quem será a sua vice. Por que eu estou falando a e não o seu vice? Porque o próprio Ciro deu pistas ali de que a sua vice deve ser, então, uma mulher. E eu quero trazer essa parte porque chama atenção a forma como o Ciro falou do assunto, a própria Gisele, enfim. Vamos ver aqui, eu trago algumas reflexões em seguida como informação que foi divulgada um pouco antes pelo antagonista. Tendo ao meu lado a pessoa que será minha vice e que tenho certeza também trará alegria a vocês e esperança ao Brasil. Vocês conhecerão essa pessoa em poucos dias. Adianto que, conforme determinação da Miguelina, eu adianto que, se depender de mim, será uma mulher, porque eu sempre respeitei as mulheres e as tive sempre como companheiras inseparáveis na minha luta. Nos últimos dias, sim. Vejam essa parte aqui, é o que chamou muito a atenção, porque até então se imaginava muito que seria já de antemão uma chapa puro sangue, como é falada quando a vice é do próprio partido, como aconteceu em 2018, em que a Cátia Abreu foi vice do Ciro. Mas aí o Ciro entrou nessa parte aqui, que foi o que despertou muita atenção das pessoas. Intensificaram os vou até recuar aqui um pouco e a gente pegar a entrada no assunto. E as tive sempre como companheiras inseparáveis na minha luta. Nos últimos dias, se intensificaram os nossos diálogos com as forças democráticas insatisfeitas com a polarização que ameaça o país. Carlos Lupe, como verdadeiro cacheiro viajante, diplomata de todas as artes, está trabalhando com a habilidade, humildade e com a sua proverbial credibilidade na construção desses diálogos. O ritmo deve ser acelerado dessas conversas nas próximas 2 semanas. Muita coisa ainda pode acontecer. Se enganam os que pensam que o tempo da política obedece ao mesmo compasso do tic-tac normal dos relógios. Para de fato encerrar esse discurso, agora eu prometo. Bom, então isso aqui gerou uma certa ansiedade na militância do Ciro sobre quem poderia ser esse nome daquilo que ele disse aqui, forças democráticas que não estão satisfeitas, enfim, que não querem essa polarização. Aqui é um detalhe interessante, porque você tem alguns partidos que nesse momento se posicionam contra a polarização. Você tem o Bolsonaro, que é do PL, com alguns partidos do Centrão, republicanos, PP e tal,
que estão com ele. Você tem também ali do outro lado Lula, com os partidos mais alinhados, digamos assim, à esquerda, PSB, PCdoB, PV, PSOL, alinhados com o Lula, também o Solidariedade, né? Mas você tem vários outros partidos que nesse momento ou estão com pré-candidaturas à presidência da República, como é o caso aqui, né, do União Brasil, né, que eu vou trazer para vocês aqui daqui a pouco uma informação, que tem a candidatura do Bivar, e é um partido também que não quer estar nem com Lula, nem com Bolsonaro. Você tem o PSD, que é um partido que, né, tudo se encaminha, pelo que foi dito até na semana passada, para manter aí, digamos assim, neutralidade no primeiro turno, sem firmar compromisso com nenhum candidato. E aí entra um ponto, né, porque a matéria do antagonista, que eu vou até deixar um link aqui para vocês, ela disse no dia 20, um pouco antes de começar a convenção, que o Ciro faria a convenção e que não seria anunciado o seu vice, ok, isso todo mundo sabia. E lá nessa matéria, que na manchete vai trazer, que o Ciro e o PDT aguardam posicionamento do PSD e também da União Brasil, mas nessa matéria do antagonista também coloca lá que o PSDB também estaria dialogando, o PSDB que nesse momento apoia a candidatura de quem? De Simone Tebet. Porém, né, a própria Tebet tem tido dificuldades, já gravei vários vídeos para vocês aqui sobre isso, então será que ela vai mesmo ser candidata? E existe no MDB uma questão que é importante, porque muita gente fala, mas será que não é a Tebet que vai ser vice do Ciro? Dentro do MDB tem uma ala que apoia a candidatura dela, tem uma ala que apoia o Lula já no primeiro turno, e tem uma parte que fala, olha, né, não sendo possível ter a Tebet nem apoiar o Lula, então que pelo menos libere o partido para que, enfim, não tenha apoio a nenhum nome para a presidência da República. Se isso acontecer, né, de o partido liberar e cada um faz o que bem entender, né, seria interessante até para o próprio Ciro receber um apoio, mesmo que avulso, digamos assim, da Simone Tebet. Aí o partido não apoiaria Ciro Gomes, até porque, né, você tem ali vários nomes que de fato tem muitas divergências com o Ciro e mais semelhanças com o Lula, mas o apoio pessoal da Simone Tebet poderia ser muito importante para o Ciro. Além do União Brasil, PSD, aí tem essa questão do PSDB, que por enquanto está com o MDB, mas se a Tebet não for candidato, o PSDB vai ficar sem apoiar ninguém? Ou será que poderia existir uma chance desse partido caminhar com o Ciro Gomes? Tem também outro partido, que é o Podemos, né, que por enquanto está aí sem nenhum nome, sem apoiar ninguém. Será que existe um diálogo do PDT com o Podemos e que a própria mídia não conseguiu captar, ser informada? O que chamou atenção ali foi uma certa tranquilidade do Ciro, como se fosse alguém que já está por dentro de como a coisa deve se encaminhar, mas que, claro e óbvio, não poderia ali ainda confirmar, porque certamente ainda faltam detalhes, né, dessa negociação para anunciar quem será, no caso aqui, a sua vice. E baseado no que ele falou, tudo indica que será uma mulher. E aí é claro que o pessoal começou a pesquisar: mulheres do PSD, mulheres da União Brasil, mulheres do PSDB ou do Podemos. Então, eu particularmente, depois quero até fazer um vídeo talvez mais específico sobre isso, com alguns elementos a mais. Por enquanto eu prefiro não especular a respeito. O que eu posso falar é o seguinte, né, eu acho bastante difícil que seja Simone Tebet, não é impossível. Eu sempre brinco aqui, depois de você ver o Alckmin como vice do Lula, e olha que o Alckmin chamava o Lula até pouco tempo de criminoso querendo voltar à cena do crime. Agora lá vai o Alckmin ajudar o Lula a voltar aquilo que o próprio Alckmin chamava há pouco tempo de cena do crime. Então não duvido de mais nada. E olha que nessa relação do Ciro aqui, a dificuldade é o MDB, não a Simone Tebet em si, porque o Ciro já fez duríssimas críticas ao MDB, não ao MDB como um todo, digamos assim, porque você tem, por exemplo, Pedro Simon, que é do MDB, que tem uma ótima relação com Ciro Gomes. Inclusive foi convidado para participar da Ciro Games recentemente. Mas a essa turma do MDB, que é a parte mais vinculada ao Lula: Michel Temer, Eunice Oliveira, Romero Jucá, Delveira Lima. Gente boa, tudo gente boa, bota aspas nisso, né? Então a diferença do Ciro é com essa turma que tem, claro, ali uma voz muito forte dentro do partido. Mesmo assim, mesmo o Ciro tendo uma relação muito respeitosa com a Simone Tebet, e os dois aí estão trocando afagos públicos, né? Elogio daqui, elogio dali, mas eu acho muito difícil que seja Simone Tebet. Vamos aguardar. A especulação que existia até pouco tempo era de que, se fosse chapa puro sangue, ou seja, como eu disse, só gente do PDT, Ciro encabeçaria a chapa, e os dois nomes que apareciam, digamos assim, na mídia era de quem? Leila, do vôlei, Leila Barros, que é senadora do Distrito Federal. Ontem no evento eu reparei que ela ficou bem próxima do Ciro quando o evento acontecia lá dentro, no auditório do partido.
A Leila do vôlei, detalhe, ela foi a primeira a ser cumprimentada ali depois que o Ciro cumprimentou o Carlos Lupe, então nesses detalhes aí é importante a gente ficar atento, mas ela foi durante várias vezes enaltecida como pré-candidata ou candidata ao governo do Distrito Federal. É claro que não poderia ser diferente, porque de fato ela é candidata, pré-candidata, e não daria para dizer ali que ela não vai ser mais. Então até esses acenos sobre essa pré-candidatura dela, a gente tem que tratar como uma normalidade. E eventualmente, se ela for vice do Ciro, é só dizer que ela aceitou um convite, né, uma missão maior, mas vamos aguardar e ver se de fato será a Leila, se for de fato chapa pura. E o outro nome que também é ventilado é a da Sueli Vilela, ex-reitora da USP de São Paulo. Ela é menos conhecida que a Leila, porque a Leila, além de ser senadora, é alguém que praticamente todo mundo conhece. Ela foi jogadora de vôlei da seleção brasileira, enfim, muito, mas muito famosa. Então a Leila do vôlei tem assim uma abrangência nacional por conta da atuação dela no esporte. A Sueli Vilela é um nome de São Paulo, insisto, menos conhecido. Disputou a prefeitura de Ribeirão Preto agora em 2020, ficou em segundo lugar. E a imprensa tem divulgado ela também como uma possível vice do Ciro. Eu acho, no caso aqui dela, a situação um pouco mais difícil, mas vamos aguardar e ver, porque a cara do Ciro ali é de quem já sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer, mas que ainda não pode ser revelado. Eu vou ficar bastante atento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Vou deixar o link, quem não assistiu a essa convenção vale muito a pena, e quem puder compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!